Galera, chegando na reta final, tá? A gente já trabalhou todo o livro do sétimo ano, as matérias do sétimo ano, e agora chegou a hora de revisar o conteúdo, né? Então, atenção aqui para os recadinhos do meu quadro. Eu observei que tem poucos alunos fazendo as atividades do portal Avassai. 5 alunos só que fizeram. Vamos lá, pessoal? Essas atividades, esses vídeos do portal SAI valem ponto, valem nota, todo mundo fazendo. E também as aulas online, com as datas dos dias. Eu estou indicando para essa semana, de quinta-feira até a outra quinta-feira, vocês assistirem essas aulas online aqui, desses números aqui. Assistindo essas aulas, vocês vão revisar todo o conteúdo que vai cair no simulado e na prova, porque é a mesma matéria, toda matéria para o simulado e toda matéria para a prova. O dia é 23, 24, 28 e 29, das aulas online. E no Avassai, todas as atividades já foram liberadas desde o dia 23 de abril. A cada capítulo que eu fui dando, eu falava, faz o exercício, doava, mas teve gente que deixou acumular. Agora tem que fazer porque eu estou lá, anotando quem já concluiu, tá bom? Hoje, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a correção de uma revisão que eu também mandei no dia 14 de maio. Levei esse tempo todo para corrigir essa revisão, é referente ao capítulo 1 e 2. Por quê? O pessoal estava demorando para me entregar as atividades prontas. E hoje eu vou corrigir essa atividade. Vamos lá. Eu coloquei um textinho, que é até uma história em quadrinho aqui, ó, no meu celular. Uma história em quadrinho que falava um pouquinho sobre a Idade Moderna, que é a idade das grandes navegações, onde Portugal e Espanha se lançaram ao mar para conquistar uma nova rota para se chegar às Índias. Lembra que todo mundo pegava lá nas Índias especiarias, mas quem detinha o monopólio dessas especiarias eram as cidades italianas. E também os árabes, que chegaram até dominar o mar Mediterrâneo, que era o principal caminho para se trazer as mercadorias lá das Índias. As Índias, gente, é o Oriente Médio, era chamado das Índias. Então, como as cidades italianas e os árabes dominaram o mar Mediterrâneo, que era o principal caminho para se passar, os portugueses e espanhóis eles tiveram que encontrar uma nova rota para se chegar às Índias. É aí que se destaca Vasco da Gama, navegador português, que conseguiu contornar ali aquele desenho da África que a gente chama de périplo, da África chegar às Índias. Tem também Cristóvão Colombo com uma nova rota de navegação, onde ele dizia que a Terra tinha uma esfericidade, então tinha que navegar para o Ocidente para chegar no Oriente. Até então todos navegavam para o Oriente, o tempo todo para o Oriente. E Cristóvão Colombo vem e inova isso a serviço da coroa espanhola. Tá? Cristóvão Colombo era genovês, era de uma cidade italiana, mas os reis da Espanha contrataram ele justamente por ter esse plano de viagem inovador. Só que ele não contava com a América no meio do caminho, né? E tem também um navegador que fez a volta ao mundo, a circunnavegação. Circunnavegação é a navegação de volta ao mundo, que foi Fernão de Magalhães. Ele não conseguiu terminar não, porque ele morreu no meio da viagem, e aí quem terminou foi Sebastião, que estava junto com ele. Mas ele estava a serviço da coroa espanhola. Isso está no exercício de vocês. Essas viagens, gente, essas grandes navegações, gente, eram grandes expedições, porque é rumo ao desconhecido, eram meses no oceano, com a alimentação à água, era um oceano que muitas das vezes eles não conheciam. Lembra que eu falei para vocês que o Oceano Atlântico era chamado de Mar Tenebroso? Por causa das correntes marinhas, que acreditavam que tinha monstros marinhos que devoravam as embarcações devido aos vários naufrágios. Então, isso tudo a gente estudou. Por que Portugal foi o primeiro a se lançar ao mar? Segundo foi a Espanha. E a Espanha logo saiu atrás. Por que esses dois estados nacionais tinham tanta necessidade de encontrar novas rotas? Porque existia uma política econômica que determinava isso, essa busca o tempo todo por mercadorias, pelo ouro, né? E é isso que a gente vai falar nessa correção dessa revisão. Vamos lá? Pega aí a sua revisão do dia 14, é uma folhinha.
Quem não imprimiu, é só olhar da tela e responder no caderno. Não foi isso que eu falei com vocês? Olha da tela do telefone ou do computador e vai respondendo. Eu coloquei uma história em quadrinho muito interessante, gostaram? Em seguida, você vai olhar um mapa das grandes navegações. E tinha uma pergunta do seguinte, que você tinha que identificar a rota e o responsável pela rota. Tinha uma setinha azul e tem uma setinha vermelha. Observe lá no mapa o azul. O azul, ela dá a volta ao mundo. Começa lá pela Europa, desce ali pela América, contorna a América e dá a volta ao mundo. Seria de quem? Qual é a viagem qual é o navegador que faz a viagem de volta ao mundo? É Vasco da Gama ou Fernão de Magalhães e Sebastião é o Cano, né? É o Cano. Quem dá a volta no mundo é a rota de Fernão de Magalhães. Aí você vai completar aí, rota de Fernão de Magalhães e responsável é Fernão de Magalhães e Sebastião Alano, na azul, gente. E a rota é navegação espanhola. Navegação espanhola. E responsável pela vermelha é Vasco da Gama e a navegação portuguesa. Na vermelha, Vasco da Gama, que ali contorna só o périplo da África, tá vendo? E chega nas Índias. Agora, eu tô lendo aqui do meu. No número 2, eu tô falando sobre quando Cristóvão Colombo chegou aqui em América, 1494. Houve aí foi uma descoberta muito importante, tanto para que Portugal depois chegou à América, em 1500, né? Pedro Álvares Cabral. E aí houve uma divisão dessas novas terras. Era uma linha imaginária. Qual seria o nome dessa linha imaginária? Você tinha que marcar a alternativa. É Tratado de Madrid? Não. Tratado do Santo Ildefonso? Não. Tratado de Mértola? Não. Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é uma linha imaginária que dividia as novas terras da América para Portugal e Espanha. Antes, teve um outro tratado, chamado Bula Intercoetera. Só lembra que Portugal não concordou, porque quem fazia esses tratados era o Papa. E o Papa dessa época era muito amigo dos reis da Espanha. Então Portugal achou que o Papa estava beneficiando os reis da Espanha. Aí não concordou com o tratado Bula Intercoetera. Aí depois, mais tarde, eles fizeram o Tratado de Tordesilhas. Vamos ver a próxima questão. A próxima questão... Então, qual que vocês marcaram aí mesmo? Letra D, né? Na próxima questão, tá falando... para completar a alternativa com palavras, vai preencher sobre essa expedição de Pedro Álvares Cabral. Gente, lembrando que Pedro Álvares Cabral ele não estava vindo para o Brasil. Ele estava indo para as Índias, a serviço do rei de Portugal, que pediu para ele chegar lá na cidade de Calicut, das Índias, e manter ali um anteposto ali, dominar a região para Portugal. Só que, não sei porquê, ou sei, uns dizem que ele se perdeu, outros dizem que não, que ele já sabia que tinha terra do Brasil, e ele chegou aqui no Brasil. Tanto que ele não ficou. Ele chegou aqui, viu que a terra não tinha ouro e tal. Ele continuou a sua viagem, Pedro Álvares Cabral, continuou a sua viagem rumo às Índias, a Calicut, tá? Então vamos agora, o que ele achou aqui no Brasil? Qual é a alternativa aqui completa? Ele estava indo para contornando a Arábia? Não. Ele estava querendo pegar especiarias? Sim. Essa especiaria que ele pegou aqui no Brasil foi sal? Não. A mão de obra que ele utilizou foi de imigrante? Não. Então, a alternativa que vai completar essa a questão do número 3 é a alternativa B. Alternativa B. Ele contornou ali ele estava indo contornar a África para pegar especiarias, chegou aqui no Brasil. Não encontrou, aparentemente não encontrou o ouro, mas encontrou o pau-brasil, que era valioso por causa do corante, tá? O miolo do pau-brasil podia fazer o corante. E inicialmente ele utilizou a mão de obra indígena, através do escambo. Era assim, era a troca. O índio retirava o pau-brasil
Porque esse primeiro encontro do índio com os portugueses foi amistoso. Assim como os astecas, incas e maias também foram amistosos com os espanhóis. Lembra que eles confundiram com deuses? Então, de início, esse contato foi amistoso. E aí o índio trocava, né, o trabalho pelas bugiganga. Espelho, pente, mas depois o índio viu que aquilo não era tão valioso e o índio meteu o pé lá para a floresta amazônica. Agora a gente vai lá para a questão 4. A questão 4 fala sobre a centralização de poder. Centralização de poder, gente, dos Estados modernos. Os Estados modernos tinham uma política econômica, eu acabei de falar com vocês. Essa política econômica chama mercantilismo. Hoje em dia, a nossa política econômica é o capitalismo, mas na época das grandes navegações dos estados nacionais, era o mercantilismo. E esses mercantilismo tinha pilares. Ele era baseado em quê? Protecionismo. Existia uma proteção do território que se dominava. Colonialismo. Existia a necessidade de ter colônias. Tinha a balança comercial favorável. Era o seguinte, tinha que vender mais do que comprar, porque vendendo você recebe. Tinha balança comercial favorável, colonialismo, protecionismo, tá? Isso é um dos pilares da política mercantilismo. Mercantilismo tem a ver com mercadorias, tá? Nessa época era o maior cúmulo de mercadoria, significava maior poder, maior quantidade de dinheiro. Gente, no número 5, tá falando o seguinte. Luís XIV era chamado de Rei Sol. Ele falava o seguinte, eu sou o Estado. Aí a pergunta é a seguinte, por que ele foi tão importante para a centralização monárquica? Porque ele é o maior exemplo de um rei absolutista. Porque no mercantilismo, a política mercantilista, quem governava era o rei absolutista. O rei absolutista que governa numa política mercantilista. Então, o Luís XIV, o Rei Sol, olha o apelido dele, Sol, ele está no centro, ele ilumina. Ele era o maior exemplo. Ele falava, ele tinha aquele poder, de mostrar que ele dominava, que todos os poderes estavam em suas mãos. Ele é o maior exemplo do rei absolutista, que mostra todo o seu poder. Por isso que ele ganhou esse apelido de Rei Sol. Criança, outra coisa. Agora no número 6. No número 6, observe as ilustrações e me responda uma coisa. Os espanhóis foram os primeiros a navegarem no Oceano Atlântico? Não. Foram os portugueses. Os espanhóis foram o segundo. Por que o Oceano Atlântico era chamado de Mar Tenebroso? Na letra B. Porque existia várias lendas de monstros marinhos que devoravam embarcações. Então as pessoas tinham medo. Por isso que eles chamavam de Mar Tenebroso. Mas na verdade era a corrente marítima que era forte. Outra coisa também, no número 7, explique por que Portugal foi o primeiro. Pioneirismo, os 3 fatores que permitiram Portugal ser o primeiro a navegar no mar. Primeiro, a posição geográfica de Portugal já era privilegiada. Então, número 1, posição geográfica de Portugal já era privilegiada. Portugal já era banhado pelo Oceano Atlântico. Então, era fácil para navegar. 2, foi o primeiro estado nacional a surgir, o primeiro país. Ele foi o primeiro estado nacional a surgir. 3, tinha a escola de Sagres. Eu falei para vocês, a escola de Sagres era um lugar onde, lá em Portugal, se reuniam todos aqueles especialistas, aquelas pessoas que entendiam da arte da navegação, aquele top do top. Você sabia de como fazer a embarcação, sabia dos instrumentos náuticos, bússola, astrolábico, sabia a interpretação daqueles mapas. Então, a escola de Sagres, só Portugal tinha. E ainda tem um quarto, que tinha uma burguesia mercantil riquíssima. Porque para fazer a embarcação, gente, para fazer essas viagens, era muito caro. Alguém tinha que investir, alguém tinha que financiar. E era a burguesia mercantil que fazia isso, porque queria enriquecer muito mais. Então, Portugal foi o primeiro porque tinha esses 4 fatores.
Não tinha só 3, não. Eu pedi 3, mas são 4. Primeiro, Estado Nacional. A posição geográfica beneficiava também. A burguesia mercantil. E, tá faltando qual? A Escola de Sagres, que era onde reunia aquelas pessoas que sabiam da arte de navegação. Tem historiadores que dizem que a Escola de Sagres nunca existiu. Mas sempre a história vai ser mostrada dos dois lados, né, gente? E acho que por hoje é só. Tem correção, tá? No portal. Faça a correção desse exercício. Dá pausa aí no vídeo, vai pegando a resposta, vai anotando, tá? E faça o exercício, ó. Exercício do site. Tô olhando, hein? Portal. Hoje o exercício é no portal. Botar tudo em dia. Vai lá. E assistir as videoaulas online. Beijo. Tchau.